dia. Um tema que não é muito discutido por aqui e é tratado como prioridade nos países desenvolvidos. As patentes demoram até 8 anos para serem registradas no Brasil. Nos Estados Unidos são 3. Renato Dolabella, advogado especialista em propriedade intelectual, lança um livro sobre os abusos no setor. Obrigado por estar aqui conosco hoje no Opinião Minas. Bem. O livro é esse aqui, ó, Patentes e Desenhos Industriais, Instrumentos Legais para Coibir os Abusos. O que você pretende com esse livro, Renato? Bom, a princípio é chamar a atenção para um tema que é pouco estudado aqui no Brasil, que é justamente o tema da propriedade intelectual. E que é um tema que, apesar da gente não dar muita atenção para ele aqui, ele é essencial hoje na questão de comércio internacional, na questão de competitividade dos países. Patentes e desenhos industriais são espécies de proteção que estão dentro da propriedade intelectual, que basicamente significa, leis, normas que vão dar exclusividade para certos tipos de criação feitas pelas pessoas, pelos inventores e daí por diante. E dentro desse tema, é importante também a gente analisar a questão de abuso, porque eventualmente a gente tem visto isso com alguma frequência ultimamente, a gente tem um mau uso desse tipo de direito que pode prejudicar o consumidor, que pode prejudicar o mercado, a concorrência e, portanto, o interesse de toda a coletividade. A sua preocupação maior, então, com o livro é mostrar esse lado abusivo, porque vamos falar um pouquinho de patentes, desenhos industriais, mas a preocupação, o foco maior é esse, você falar do abuso que o detentor de uma patente pode ter? Sim, dentro do tema que é muito amplo, na verdade, da propriedade intelectual, eu chamo a atenção, ou tento chamar a atenção, que esse tipo de direito ele tem que ser visto dentro de um contexto, Na verdade, o Estado ele concede esse tipo de proteção para os criadores, tendo em vista que esse tipo de direito vai gerar um benefício para todas as pessoas, Vai gerar riqueza, tributo, emprego e daí por diante. Então, eu tenho que olhar o direito do inventor, do criador, dentro desse contexto, porque ele tem que ser um uso equilibrado com o interesse da sociedade. Quando você fala em propriedade intelectual, você está se referindo ao quê, exatamente? Bom, propriedade intelectual, enquanto um gênero, ele significa todos os tipos de proteção que existem na legislação para criações do intelecto humano. Dentro desse gênero, temos várias espécies. As patentes, por exemplo, elas servem para poder proteger criações de natureza tecnológica. Então, alguma criação que eu fiz que tem uma finalidade funcional aplicável na indústria. Os desenhos industriais, eles servem para proteger criações estéticas, também de natureza industrial, mas que significam o formato de um produto ou uma estampa que é colocada na superfície dele. Além dessas espécies de proteção na propriedade intelectual, a gente pode dar como exemplo o direito autoral, que aí ele é um outro tipo de legislação, mas que serve para proteger criações de natureza científica, artística, como música, texto, fotografia. Os programas de computador, que também são uma espécie de direito autoral, e daí por diante. Então, para cada tipo de criação, é possível que eu tenha um tipo de proteção diferente dentro do direito. A gente, no Brasil, fala-se pouco em patentes, a não ser nas academias. De vez em quando a gente vê uma notícia que uma patente caiu, que uma patente foi quebrada. Por que no Brasil ainda esse diálogo entre patentes e desenhos industriais ainda é pouco divulgado, a imprensa cobre pouco isso, os pesquisadores, fica muito restrita a essa área de quem tem o direito? Por que você acha que em outros países a situação é um pouco diferente da nossa? Bom, tem vários motivos que ajudam a explicar um pouco esse cenário, Na verdade, se a gente for analisar a própria academia, as universidades, mesmo nesse ambiente de estudo, muitas vezes a propriedade intelectual não é analisada. Então, a gente tem situações de cursos, por exemplo, de engenharia, de biologia, etc., que estão formando pesquisadores, que eles não se preocupam em dar ali um entendimento de como que as criações feitas por meio dessas pesquisas podem eventualmente ser protegidas, como que isso pode gerar um benefício para o inventor, para a sociedade, de um modo geral. No direito, também temos esse problema, porque toda a legislação que vai dar esses mecanismos de proteção, ela tem que ser interpretada e acompanhada por advogados, por juristas. Então, uma vez que essa matéria não é abordada já nas universidades, tanto o pesquisador, que vai fazer ali o trabalho de desenvolvimento das criações, quanto os advogados, os juristas que deveriam auxiliá-lo, orientando qual tipo de proteção é adequada a cada caso, uma vez que ninguém ou pouca gente desse universo tem o conhecimento, a gente já começa com um problema aí na base. Quando a gente sai do universo acadêmico e vai para a opinião pública em geral, por exemplo, com pessoas que não têm uma relação com a criação, porque elas não desenvolveram a criação porque não são os inventores, e nem com a parte legal porque não são advogados, aí que o tema fica ainda mais complexo. Então eu entendo que os países que têm ali, que veem que a matéria é importante para gerar esse tipo de proteção, porque gera benefício, eles já começam com uma política de divulgação da propriedade intelectual.
coisa que o Brasil hoje ainda tem de forma muito tímida. É preciso que o Estado ele se posicione, mostrando a importância do tema de um modo geral, porque a partir dessa conscientização a gente vai começar a ter um estudo mais aprofundado dentro dessa matéria. O que a patente garante para a instituição ou para o pesquisador? A patente é basicamente um direito de exclusividade. Então, a pessoa desenvolve ali uma invenção, ela vai requerer esse pedido de patente aqui no Brasil perante o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O INPI analisa certos critérios legais que são definidos pela legislação para verificar se aquela pessoa pode ou não receber esse direito de patente. Que tipo de critérios? Vamos citar um pouquinho, especificar um pouco mais. No caso da patente, a gente tem no Brasil dois tipos de proteção: patente de invenção, patente de modelo de utilidade. Que a diferença básica é que o modelo de utilidade ele significa um aperfeiçoamento no formato de um produto. Eu altero a forma de um produto e essa modificação torna aquele produto melhor, mais eficiente em algum sentido. O produto às vezes já é patenteado. E aí você vai melhorar esse produto, Sim, é isso? Isso pode acontecer. E aí a gente vai entrar numa questão, nesse tipo de caso concreto, no sentido de como que a pessoa que fez o aperfeiçoamento pode utilizar essa criação que ele fez, uma vez que ele vai funcionar dentro de uma criação alheia. Então, esse é um ponto que costuma dar muito problema quando eu tenho titulares diferentes em relação ao aperfeiçoamento e em relação à invenção original, mas isso pode acontecer. E temos também a patente de invenção, que ela não se limita à questão de mudança de formato. Ela se aplica a processos industriais, então formas de fabricar alguma coisa, ou produtos que não têm a questão do formato, como é o caso de medicamentos, por exemplo. Quando eu tenho qualquer criação dessa natureza, o INPI vai analisar basicamente 3 requisitos para poder verificar se eu tenho ou não direito: novidade, atividade ou ato inventivo e aplicação industrial. Novidade significa verificar se aquela matéria já foi ou não revelada publicamente, se ela já é de conhecimento das pessoas ou ainda não. Tá? Então, como é que o INPI analisa isso? Ele vai verificar, primeiro, o próprio banco de patentes dele, né, porque cada pedido que é feito gera ali uma informação. Então, ele vai verificar, alguém já entrou com um pedido parecido com esse aqui no Brasil ou não? E ele não limita, na verdade, só ao Brasil, ele olha no mundo todo. Então, ele vai analisar a novidade. Além da novidade, quando ele analisa o segundo requisito, que é de atividade ou ato inventivo, ele verifica se aquela matéria é óbvia para o entendido no assunto ou não. Então, não é só ver se é diferente, é ver se é muito diferente. Eu só vou dar a patente quando houver ali um salto tecnológico, né, uma diferença grande em relação àquilo que já foi divulgado, porque justamente isso que demonstra um esforço criativo, uma importância naquela criação. E a aplicação industrial significa que aquele conhecimento tem que ser aplicado na indústria, em algum tipo de indústria, qualquer um que seja. Então ele olha esses requisitos, se a pessoa atender a eles, ele concede a patente, o que vai dar um direito de exclusividade de exploração sobre aquele conhecimento para o titular dessa patente. O titular pode, inclusive, desenvolver ou não o produto. Sim, uma forma de exploração de patente, né, que muitas vezes o próprio inventor não percebe, é que ele pode licenciar ou ceder o seu direito de patente para terceiros. Ele não é obrigado a explorar diretamente. Isso acontece, a legislação prevê isso, porque muitas vezes o inventor não tem condição de fazer a fabricação. Ele consegue desenvolver a ideia, consegue botar aquilo ali na prática, mas não consegue fabricar em escala industrial. Então ele pode perfeitamente fazer uma licença, um contrato, que autorize um fabricante, uma indústria, a explorar aquela tecnologia e ele receber um royalty, uma remuneração por essa exploração. Tá? Mas também o titular pode explorar diretamente caso ele queira. Aí cada caso funciona de uma maneira diferente. Agora, a concorrência fica prejudicada. Num caso de um detentor de uma patente, não desenvolver, não entregar para ninguém desenvolver, a concorrência como é que fica? Você tem um produto que pode ser desenvolvido, mas quem detém a patente não vai desenvolver. Quer dizer, a concorrência, nesse caso, sai perdendo? Bom, essa é uma discussão muito atual. Porque o direito de patente, a essência dele, é justamente uma restrição à concorrência, que é natural. A lógica aqui é, eu concedo uma exclusividade temporária. No Brasil, a patente dura 15 ou 20 anos, se for de modelo de utilidade ou de invenção. Então, ela dura um período de tempo, mas no momento ela acaba, a matéria cai em domínio público e todo mundo pode utilizar aquela tecnologia livremente. A justificativa para a concessão dessa proteção temporária é incentivar o inventor a desenvolver novas tecnologias. Porque se ele não tiver essa proteção, talvez ele sequer se arrisque
fazendo a pesquisa, porque a pesquisa leva tempo, a pesquisa demanda dinheiro, demanda um esforço. Então é como se esse período, essa proteção legal, fosse uma recompensa e um incentivo para ele fazer a pesquisa. Mas a Constituição brasileira ela é muito clara quando diz que as patentes, os desenhos industriais, a propriedade industrial, de um modo geral, vai ser concedida tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, bem como o interesse social. Então essa restrição à concorrência, ela pode gerar preços mais altos, pode gerar uma oferta menor do produto, mas ela tem que ser vista dentro de um contexto de incentivo. Ela tem que ser razoável com esse resultado. Se o titular começar a abusar desse direito de impedir terceiros de usar a patente, ele pode sofrer sanções legais. Então, se ele recebe a patente e simplesmente não a explora, porque ele quer engavetar a tecnologia para ninguém mais usar e ele ficar sozinho no mercado com outro produto que ele tenha, por exemplo, eu tenho possibilidade legal de obrigá-lo a permitir a exploração. Então, a gente tem que olhar de uma forma bem equilibrada o uso da patente com a concorrência, porque ela naturalmente restringe a competição, mas ela não pode restringir de forma exagerada. Ok, Renato, e você, por que demora tanto tempo, até 8 anos no Brasil, sendo que em países mais desenvolvidos o tempo é bem menor, como nos Estados Unidos são 3 anos apenas? Por que no Brasil é tão complicado? Bom, a gente primeiro tem que perceber que o fato do período aqui no Brasil de análise ser contado em anos não é uma questão brasileira propriamente, né? Mesmo os países desenvolvidos também levam anos para poder analisar um pedido de patente. A primeira coisa que a gente tem que concluir, que a gente tem que perceber a partir disso, é que um pedido de patente é uma matéria complexa, não é um tema simples. Tanto é que quem examina o pedido dentro do INPI é um especialista no assunto. Se a patente é de engenharia mecânica, por exemplo, quem analisa é um engenheiro mecânico, não é um biólogo. Se for um remédio, vai ser um farmacêutico, um bioquímico, e não um engenheiro mecânico. Porque se o INPI começar a conceder patentes de forma equivocada, sem atentar para aqueles requisitos legais que eu expliquei aqui, nós vamos começar a ter uma insegurança muito grande dentro do mercado. Porque os outros concorrentes vão começar a questionar essa patente, muitas vezes com razão, porque se ela tiver sido concedida de uma forma equivocada, isso vai para o judiciário e vai se arrastar durante um tempo, sem que ninguém tenha certeza de quem tem o direito de explorar exclusivamente. Então, uma análise criteriosa dos requisitos leva um tempo. Agora, é claro que 8 anos aqui no Brasil é muito diferente de 3 anos, que é praticado, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí nós temos alguns problemas estruturais que o INPI tem buscado resolver, com ampliação de quadro de funcionários, com modernização do seu aparato. Então, está sendo desenvolvido um sistema online, um sistema eletrônico, para que os pedidos de patente sejam requeridos, ao invés de ter que entrar com formulários em papel, para tentar agilizar isso. Então, há problemas estruturais, é verdade, mas que o Estado tem que atentar para eles e tentar melhorá-los. Mas a gente tem que perceber um detalhe. Mesmo com esse esforço de acelerar o processo, eu não posso ter uma perda de qualidade em prol da velocidade, porque isso vai ser tão ruim quanto pedidos demorados. E respaldo também da instituição, porque quando ela concede uma patente, ela está evitando que outras pessoas venham questionar. Quer dizer, uma coisa é um processo que tem o respaldo da sociedade, dos institutos e dos próximos pesquisadores, não é isso? Sem dúvida. Se o INPI ele der decisões de qualidade, a chance dessas decisões, no caso da concessão da patente, serem revertidas no judiciário fica, logicamente, menor. Agora, se ele começa a ter uma perda de qualidade, porque ele quer acelerar os processos a qualquer custo, o que vai acontecer? A credibilidade dele nas decisões, com certeza, vai acabar sendo afetada, porque muitas das patentes vão cair na justiça. Então é justamente buscar um equilíbrio entre a velocidade, que é importante, é necessária, mas a qualidade da análise que leva um tempo para ser feita. Nós estamos conversando com Renato Dolabella, advogado especialista em propriedade intelectual. Daqui a pouco nós vamos falar sobre desenhos industriais e exemplos práticos onde houve quebra de patentes. O Opinião Minas volta em um instante. Até já.